Para introduzir o assunto de computação quântica, é necessário, antes de tudo, a gente entender o funcionamento de um computador clássico, que, de forma resumida, são máquinas que calculam zeros e uns que são indicados por transistores de silício. Esse assunto vai ser um pouco mais aprofundado à frente na apresentação, mas para essa introdução aqui já serve. Bom, sabendo disso, no ano de 1965, Gordon Moore, que foi o cofundador da Intel, uma das maiores empresas até os dias de hoje no ramo de processamento computacional, fez uma projeção que mais para frente foi conhecida como a Lei de Moore, que prevê um aumento de 100% no número de transistores nos chips de computador a cada 24 meses, ou no caso, dobrando o poder de processamento a cada 2 anos. Que, como pode ser observado aqui no gráfico, onde o pontilhado azul é a Lei de Moore na sua versão final, e a linha vermelha é o progresso dos processadores da Intel. Isso aqui mostra como que a Lei de Moore foi condizente com a realidade e como ela estava correta, né? Foi uma projeção que se mostrou bem correta. Só que a Lei de Moore ela não pode durar para sempre. Ela tem um fim estimado e a gente está muito perto desse fim. A gente está chegando nos conhecidos limites físicos da computação ou limites físicos do silício. Nos dias de hoje, a gente possui transistores na faixa de 10 nanômetros, que são menores do que vírus, para a gente ter uma noção. Isso se aproxima muito dos limites onde o silício se relaciona de forma efetiva com os elétrons. Esse limite é estimado para 7 nanômetros, então a gente está realmente muito perto disso. E além disso, ao dobrar o poder de processamento, a gente aumenta também muito a questão do aquecimento do processador. Então, cada vez mais a gente também precisa de tecnologias para dissipar esse calor, que está ficando cada vez mais difícil da gente lidar com isso. Então, com o fim, entre aspas, da Lei de Moore, a ciência busca alternativas para continuar aumentando o poder de processamento. Uma dessas alternativas é a questão de buscar um supercondutor para substituir o silício, que atualmente é uma área da pesquisa que tem bastante atenção, essa questão de procurar supercondutores. Ou também uma outra alternativa é a computação quântica, que a gente vai estar explicando aqui, mostrando para vocês nessa apresentação. Esta imagem que vemos à direita é uma foto do computador quântico desenvolvido pela IBM, o IBM Q. Para entender como o computador desse funciona e por que eles são tão promissores, primeiro vamos recapitular como computadores clássicos operam. Computadores clássicos fazem operações lógicas usando bits. O bit é a menor unidade de informação existente, pois ele pode ter apenas 2 estados, 0 ou 1, desligado ou ligado. Uma lâmpada, por exemplo, pode ser um bit. Quando desligada, ela tem o valor 0, e quando passamos uma certa corrente elétrica por ela, a lâmpada acende e seu valor passa a ser 1. Para cada bit que colocamos em série, dobramos os resultados possíveis, ou seja, com 2 bits, temos 4 resultados possíveis, com 3 bits, 8 resultados possíveis e assim sucessivamente. Essa é a base de toda a computação. Com essa lógica binária funcionam notebooks, celulares, videogames e qualquer outro aparelho capaz de processar informação. Já os computadores quânticos processam informação usando qubits, ou bits quânticos. A informação contida em um qubit pode ser 0, pode ser 1, mas além disso também pode ser qualquer valor entre 0 e 1, fenômeno conhecido como superposição. Em 1935, Schrödinger propôs um experimento mental para explicar como funciona a superposição. Esse experimento ficou conhecido como o gato de Schrödinger. Na computação quântica, o termo cat state é usado quando todos os qubits estão em uma superposição de estado em que todos são 0 e 1 simultaneamente. Vamos ver um exemplo de como a superposição pode ser usada na prática. Vamos supor aqui que damos a um computador a tarefa de encontrar a sequência 1010 dentro de uma lista com todas as 16 sequências possíveis com 4 bits. O computador clássico opera por etapas e compara cada possibilidade uma por uma até chegar no resultado que procuramos, o
que nesse caso levaria 11 tentativas ou 11 etapas. Já um computador quântico chegaria no mesmo resultado com apenas uma tentativa, pois com 4 qubits ele consegue comparar a 16 possibilidades ao mesmo tempo. E para cada qubit adicionado, essa quantidade de cálculos que podem ser feitos simultaneamente é dobrada. Só para se ter uma ideia, um computador com 50 qubits poderia realizar mais de 1.000 bilhões de cálculos ao mesmo tempo. Isso é mais do que qualquer outro computador clássico é capaz de calcular em um tempo útil. Bom, e como é feito um qubit? Qubits podem ser feitos usando fótons, núcleos atômicos, elétrons e supercondutores. Vamos considerar aqui o caso dos elétrons. Nesse caso, um átomo de fósforo é embutido em um cristal de silício. Nessa ligação, um elétron do fósforo se torna um elétron livre, e o estado do qubit será de acordo com seu spin. Spin para baixo resulta num qubit de estado 0, e spin para cima resulta num qubit de estado 1. Vale ressaltar que nem tudo que um computador clássico faz, como reproduzir séries, videoaulas e jogos eletrônicos, por exemplo, pode ser feito melhor por um computador quântico, pois nem todo tipo de cálculo pode ser acelerado com programas e algoritmos atuais. Veremos nos próximos slides algumas das aplicações que apenas computadores quânticos são capazes de realizar. Antes de falarmos sobre suas aplicações na vida humana, é natural deduzirmos que os computadores quânticos realizem ações muito complexas, de uma maneira muito superior aos computadores binários. Na imagem, podemos ver o computador quântico D-Wave 2X, desenvolvido por engenheiros da Google em parceria com engenheiros da NASA, os quais disseram a seguinte frase: o que o D-Wave pode fazer em 1 segundo, um computador convencional com apenas um núcleo no processador precisaria de 10.000 anos. Visto isso, podemos citar, dentre suas aplicações, coisas inimagináveis para os dias atuais, como, por exemplo, a criação de medicamentos para um DNA específico. Isto é possível a partir da análise de um grande volume de dados, feito por simulações moleculares a nível quântico. Já no âmbito financeiro, podemos ver um grande impacto para as criptomoedas, já que todo o seu sistema de segurança e criptografia que protegem as transações e os famosos blockchains poderiam ser facilmente decriptografados por computadores quânticos. Além disso, há outras aplicações previstas, como previsões climáticas extremamente precisas, as quais tornariam-se muito úteis ao dia a dia. Muitos estudos também serão beneficiados, como o da astronomia. Estudos também ligados ao âmbito da computação, como avanço nos estudos das redes neurais e melhores e mais avançados algoritmos de inteligência artificial. Agora, abordaremos as principais dificuldades atuais da implementação de qubits e computadores quânticos. Os qubits são muito sensíveis a qualquer tipo de perturbação. Por isso, para garantir o funcionamento correto e a precisão dos resultados do computador, é necessário que os qubits estejam em vácuo em temperaturas próximas ao zero absoluto. Além disso, quanto mais qubits são adicionados, maior a dificuldade de estabilizá-los. Os principais países que investem nesse tipo de tecnologia são os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a China. Vale mencionar também algumas empresas que tiveram grande participação. Elas são a IBM, o Google, que fez parceria com a NASA, e a Intel. Também são importantes as empresas focalizadas no desenvolvimento estrutural para possibilitar a estabilização dos qubits. Entre elas estão principalmente a Bluefors, a BrainCell, a CodeQuanta e a HPD. Essa notícia sobre a criação de um computador de potência nunca antes vista finaliza nossa apresentação. Obrigado por assistir.